Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa oração para a gente começar essa conversa de hoje. Mestre Jesus, mais uma vez agradeço pela oportunidade de estar aqui, não com o objetivo de ensinar, mas sim com o objetivo de aprender. Cada um de nós aqui presente já tem a capacidade de oferecer o que tem de melhor para o crescimento coletivo. Então, que todos nós possamos refletir sobre tudo que vai ser conversado, entendendo que ninguém possui a verdade absoluta, mas todos nós estamos em busca de construí-la, de compreendê-la. Que a tua luz, Mestre, possa iluminar essa nossa noite, que assim seja. Bom, como foi falado, nós estamos no penúltimo, penúltima palestra deste curso, né? Sexta-feira que vem a gente vai ter o fechamento, né? Os últimos capítulos do livro Nem Tudo é Karma, mas Tudo é Escolha. E hoje, então, nós estamos nos encaminhando para esse final. E o tema de hoje como foi falado, vai ser vítimas e algozes. Primeiro, vamos entender o seguinte: antes da gente entrar no tema propriamente dito, vamos entender que todas essas palestras, deste curso, de todos os cursos que já foram dados, o objetivo dessas palestras nunca é impor uma verdade absoluta. Até porque nenhum de nós conhece a verdade absoluta. Porque a verdade absoluta, ela só é conhecida por aqueles espíritos, por aqueles seres que já alcançaram a evolução plena. Então, fora Deus, obviamente, né, o- os humanos que têm acesso a essa verdade absoluta, os espíritos que têm acesso a essa verdade absoluta, são aqueles que já alcançaram a sua evolução plena. Então, nenhum de nós aqui, no momento, conhece essa verdade absoluta, apesar de estarmos buscando por ela. Então, toda palestra, espírita, seja vinculada à Fraternidade Cristã Bezerra de Menezes, seja vinculada a uma outra casa, seja até mesmo uma palestra não espírita, mas que tenha esse objetivo de esclarecimento a respeito, da nossa vida espiritual, essas palestras elas não estão ali para trazer uma verdade absoluta, mas sim para construí-la, para esclarecê-la, para que nós, cada um de nós, possa um dia, ter acesso a essa verdade. Enquanto nós não temos acesso à verdade absoluta, nós temos a nossa verdade relativa. Então, a verdade relativa, ela é a que cada um de nós tem. Então, eu tenho a minha verdade relativa, Roseli tem a dela, Adriana tem a dela, cada um tem a sua. Porque a verdade relativa, ela é pessoal. Porque ela está atrelada ao que eu consigo compreender moralmente e intelectualmente. É o que eu consigo compreender tanto a respeito de mim quanto do mundo no qual eu estou inserida. Então, essa é a minha verdade relativa. Como o meu conhecimento, o meu nível de compreensão, ele é diferente do da Adriana, é diferente do Argel, a minha verdade também vai ser diferente. Então, o que é verdade para mim, talvez não seja verdade para o Argel, para a Suzana. Porque nós temos jornadas de vidas diferentes, por mais que às vezes até vivenciemos, situações semelhantes, mas nós construímos a nossa verdade com base no nosso livre-arbítrio, nas escolhas que vamos fazendo durante a vida. O objetivo de todo ser humano é que um dia alcance a verdade absoluta, a verdade plena, que é aquela que está totalmente pautada e de acordo com as leis divinas. Só que neste meio tempo, nós vamos tentando lapidar essa nossa verdade relativa. À medida em que eu vou crescendo moralmente e intelectualmente, essa minha verdade relativa vai cada vez mais se aproximando da verdade absoluta. No entanto, a distância que a minha verdade hoje tem da verdade absoluta é enorme.
por mais que a cada dia eu chegue mais perto dessa verdade absoluta, eu ainda estou muito longe dela. Por que que eu estou falando sobre isso se a nossa palestra é sobre vítimas e algozes? Por que que eu estou falando de verdade relativa e absoluta? Porque essa coisa sobre vítima, sobre se existe a vítima, se não existe vítima, isso é uma coisa que traz muito desconforto para as pessoas. Vocês já devem ter ouvido em alguma palestra, em alguma conversa dentro do contexto da doutrina espírita, que não existem vítimas e não existem algozes. Mas isso é muito complicado de se entender quando você está vivenciando uma situação em que você se enxerga como vítima. E o fato, né, da doutrina muitas vezes trazer o esclarecimento de que não existem vítimas e algozes, isso não significa que você está errado em se ver como vítima, porque tudo vai depender da forma como você está enxergando a sua vida e aquilo que você está vivenciando naquele momento. Vai depender da sua verdade relativa. Então, por mais que a doutrina ela traga informações relacionadas à verdade absoluta, nós precisamos respeitar a verdade relativa de cada indivíduo. Então, quando você for falar com alguém, não existem vítimas, e a pessoa ela não conseguir entender porque ela se vê como vítima, nós precisamos entender porque ela se vê como vítima e dentro do contexto no qual ela está inserida, dentro da forma como ela está enxergando o mundo, ela realmente é uma vítima, porque ela não consegue ver além daquela situação que ela está vivenciando naquele momento. E dentro daquela situação, ela realmente é uma vítima. Ela não é uma vítima numa visão mais ampla. Então, por isso que a nossa conversa de hoje vai ser justamente para que a gente possa entender, né, essa visão restrita que muitas vezes a gente tem da nossa vida, em que muitas vezes nós nos enxergamos como vítimas ou como algozes, e essa visão mais ampla, né, da nossa vida como um todo, de uma forma mais universal, que aí sim nós vamos perceber que talvez, né, essa minha visão de ser vítima ou de ser algoz, ela precisa ser repensada. Então, primeiramente, vamos, né, entender de onde surgiu esse tema. Esse tema, como, obviamente, fazendo parte do curso Nento de Karma, ele está associado aos capítulos de 78 a 82. E esse tema, dentro do livro Nento de Karma, ele está associado principalmente, né, à descrição do relacionamento entre os personagens, né, dessa obra nas últimas reencarnações. Porque desde o início do livro, né, desde aquela da primeira palestra, a gente vê o andamento da história dos personagens na encarnação atual na qual o livro é descrito. Então, nós vemos ali situação de pessoas que, dentro da visão restrita daquela encarnação, parecem ser vítimas. E nós também vemos alguns personagens que, dentro, né, da visão restrita daquela encarnação, parecem ser algozes. Mas agora, nos últimos capítulos, a gente já começa a ter uma visão um pouco mais ampla, porque a gente começa a ter informações sobre as encarnações anteriores desses indivíduos. E começa a perceber que talvez aquela pessoa que nós estávamos vendo como vítima não seja exatamente uma vítima. E aquele que nós enxergávamos como um grande algoz também não é. Então, percebe que a nossa visão do que é vítima e algoz depende muito de para onde nós estamos olhando. Quando nós temos um contexto muito restrito, quando nós temos uma visão muito restrita, faz muito sentido você colocar o rótulo de vítima e algoz nos indivíduos, você se rotular como vítima e algoz. Faz sentido e não está errado. Então, vamos pegar alguns exemplos. Uma criança de 5 anos que é abusada ou muitas vezes é assassinada, ela é uma vítima. Dentro deste contexto, ela é uma vítima. E quando você
usa esse discurso, né, de que não existem vítimas para uma pessoa que está vivendo essa situação, acabou de perder um filho dentro de uma ação violenta como essa, chega a ser cruel você dizer que a criança não era uma vítima. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós aprendemos e, principalmente, a forma como nós compartilhamos esse aprendizado. Porque nós precisamos entender que pode estar muito claro na minha cabeça, não existem vítimas, mas porque eu estou olhando, né, de uma visão mais ampla. Só que para aquela pessoa que está vendo aquela situação que ela está vivendo hoje, que ela está vivendo nesta atual reencarnação, não faz sentido o que você está falando e muitas vezes pode ser injusto e cruel o que você está falando. Então, sim, aquela criança é uma vítima. E aquela pessoa que praticou a violência é um algoz na visão daqueles que estão envolvidos ali. É óbvio que se todos tivessem uma visão mais ampla, um entendimento, né, mais amplo, mais universal a respeito da encarnação de cada um de nós, seria diferente, mas não é assim que funciona. Então, né, existem sim as vítimas quando nós estamos olhando situações pontuais, quando nós não olhamos o contexto como um todo. Então, sim, uma criança que é violentada, que é assassinada, é vítima. Uma mulher que sofre violência doméstica, ela é uma vítima. E ela precisa, inclusive, muitas vezes se enxergar como vítima para até reagir, para tomar atitudes para sair daquela situação de violência. Porque quando muitas vezes a gente pega, não existem vítimas e algozes, você provavelmente fez algo com essa pessoa no passado. Você está dizendo o quê? Que ela para ela aguentar? Que ela é culpada? Porque para muitas pessoas parece que você está colocando culpa na vítima, quando não é esse o objetivo da doutrina espírita. Então, sim, vão existir vítimas quando você tem uma visão pontual. Quando você está observando uma situação, quando você está observando uma vida material, quando você está observando um relacionamento. Quando que a ideia de vítimas e algozes cai por terra? Quando você começa a ter uma visão mais ampla, como é o caso descrito no livro. Então, até o momento, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 60, a gente está no 78. Até o momento, existiam as vítimas, existiam os algozes, né? Quem lê o livro estava ali torcendo, né, por um personagem que você reconhecia que estava sendo vítima de uma situação. Você tinha até raiva do outro personagem que era o algoz da situação. Só que agora, já no final do livro, e ele foi escrito assim, não foi à toa, né? Já no final do livro, você começa então a ter a possibilidade de enxergar além da atual vida. Você tem a possibilidade de perceber que aqueles personagens, né, que muitas vezes nós taxamos, rotulamos como vítimas ou como algozes, têm uma história muito mais longa, tem toda uma vivência que justifica, inclusive, as suas ações. Então, quando a doutrina espírita ela traz a informação de que não existem vítimas e algozes, é porque nós estamos falando, né, de uma vida inteira e não apenas de uma única vida material. E, geralmente, quando a gente está falando disso, nós estamos falando de lei de causa e efeito. As pessoas, quando elas vão falar sobre a questão, não existem vítimas e algozes, elas sempre trazem informação de que hoje você pode estar sofrendo. Hoje você pode estar se vendo numa posição como vítima, mas um dia você foi um algoz, né? Então hoje você está vivenciando as consequências das suas ações passadas. Não está errado pensar assim, mas nós precisamos refletir um pouco mais sobre como funciona a lei de causa e efeito, porque não é
tão simplista assim. Porque se eu for justificar a não existência de vítimas e algozes de uma forma simplista dessa forma, eu vou continuar é, colocando a culpa no indivíduo. Porque, de novo, eu vou dizer, você está sofrendo agora porque você bateu ontem. E quando a pessoa não tem o nível de compreensão, ela acredita que hoje ela está sofrendo exatamente o que ela fez no passado, quando na verdade não é exatamente assim que funciona. Essa visão, ela é justificável, porque a lei de causa e efeito muitas vezes ela é confundida com a lei da ação e reação da física, né? A terceira lei de Newton. Muitas pessoas confundem as duas achando que é a mesma coisa, ok? A terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, ela existe, ela é válida, mas ela é uma lei da física. A lei de causa e efeito é uma lei divina. Qual é a diferença? A diferença é que a lei da física responde apenas à física. A lei da física, ela responde apenas o que está dentro de um contexto material. Enquanto as leis divinas, elas são tão amplas que elas respondem tanto à matéria quanto o que é espiritual. Então, a lei da física ela não está errada. E ela faz parte da lei divina, mas ela é incompleta, uma vez que ela está restrito ao que é material. Ela está restrito ao plano material. Então, no caso da terceira lei de Newton, que é a lei de ação e reação, o que essa lei fala? Que para toda ação existe uma reação com a mesma intensidade, a mesma direção, mas em sentidos opostos. Ou seja, se eu dou um murro na parede, eu dou um soco na parede, a mesma força que eu exerço nesse soco contra a parede exerce contra a minha mão. A direção é a mesma, porque né, eu estou exercendo contra a parede e a parede está devolvendo para minha mão. É uma reação imediata, então não é uma coisa que eu soquei agora e eu vou sentir depois, é algo imediato, só que é em sentido oposto, né? Vem da parede para a minha mão. Quando eu uso essa explicação, essa descrição, para falar de lei de causa e efeito, isso é falho. Por quê? Porque, primeiro, a lei da ação e reação, a lei da física, ela entende que a reação é imediata à ação. Então, eu soquei a parede, a força que eu exerço contra a parede, ao mesmo tempo está sendo exercida da parede contra a minha mão. A lei de causa e efeito, ela não é imediata. Muitas vezes, você vai fazer algo, você vai machucar alguém, você vai agir de forma equivocada, e a consequência disso vai vir dias depois, meses depois, anos depois. Obviamente, a consequência ela também é imediata, mas o resultado, o fruto visível e palpável, muitas vezes demora para vir. Ela é imediata porque você começa a construir essa consequência a partir do momento que você está agindo. Então, se eu estou agindo de forma errada, imediatamente eu já estou construindo essa consequência, mas que eu talvez só vá vivenciar e sentir na minha pele no ano que vem, daqui a 2 anos, na encarnação que vem. Então, ela não necessariamente vai ser imediata. Isso é uma diferença. Segunda diferença, a intensidade. Quando eu dou um soco na parede, a força que eu exerço contra a parede é a mesma que a parede exerce contra a minha mão. É a mesma intensidade. Na lei de causa e efeito é diferente. Quando eu faço algo de equivocado, quando eu machuco alguém, não necessariamente eu vou sofrer exatamente a mesma coisa. Não vai necessariamente ser com a mesma intensidade. Então, se eu matei alguém, não necessariamente alguém vai me matar. Então, não é olho por olho, dente por dente, né? Essa lei não funciona assim. Por quê? Porque, diferente da lei da ação e reação, diferente da lei da física,
consequência das minhas ações, elas não são construídas com base na minha ação, e sim com base nas minhas necessidades e com base na minha capacidade de compreender e aprender. Por quê? Porque a consequência da minha ação não é uma punição ou um efeito simplesmente natural, físico. É uma ferramenta de aprendizado. Então, se é uma ferramenta de aprendizado, ela vai estar diretamente ligada à utilidade que ela tem. Então, muitas vezes essa consequência, ela vai vir de uma outra forma, muito diferente da ação que eu tive, mas ela virá. Uma outra diferença da lei da causa e efeito para a lei da física é que na lei da física fala que é na mesma direção. Então eu soquei a parede, na mesma direção há uma reação, volta a parede contra a minha mão. E aí a gente tem uma grande diferença, porque muitas vezes as consequências das minhas ações virão, mas não necessariamente pela mesma pessoa que eu machuquei. Então eu posso ter machucado o Argeu nesta vida material, mas as consequências disso, quando eu senti, essas consequências virem por meio da Suzana. Por quê? Porque não é uma punição pura e simplesmente. Não é uma ação física pura e simplesmente. É um processo de lapidação. E como a espiritualidade ela atua diretamente neste processo, não interferindo, mas permitindo que tudo ocorra de uma forma que traga o aprendizado, pode ser que eu vivencie tudo isso lá no futuro por meio de outra pessoa. E quando a gente tem essa visão, as coisas ficam um pouco mais claras. Por quê? Já vou te deixar falar só para eu finalizar aqui. Porque quando a gente tem uma ideia muito fechada, muito simplista do que é a lei de causa e efeito, a gente fica imaginando o seguinte: alguém nesta vida me machuca. Ah, então quer dizer que na vida passada eu machuquei esta pessoa. Talvez não. Talvez essa pessoa que está me machucando nessa vida, eu nunca estive com ela em vida nenhuma. Essa é a primeira reencarnação que a gente se encontra. Então, ela não está fazendo, me punindo por algo que eu fiz com ela. Mas a vida sábia como é, me coloca numa situação em que eu consiga vivenciar algo que me ensine, que me faça espiar os meus equívocos passados, me faça colocar à prova meu aprendizado, para eu vivenciar as consequências da minha ação, mas que não necessariamente foi com essa pessoa. E aí, quando eu entendo que eu não conheço essa pessoa e, entre muitas aspas, eu estou sofrendo uma violência gratuita, eu entendo que eu sou vítima. Mas quando eu percebo que isso é sim a lei de causa e efeito, mas de uma forma muito mais complexa e muito mais ampla, aí eu já vejo que eu não sou tão vítima assim. Então, entender que não existem vítimas é complexo porque a gente precisa entender que a lei de causa e efeito ela é muito mais ampla, né? Ela é muito mais complexa em si do que simplesmente a ação de e reação da lei da física. Fala, moderador. A Eliane quer perguntar. Eliane, sai do mudo, por favor. Estão me ouvindo? Tô sim. É, mais ou menos seria nesse raciocínio que você estava agora. Seria correto, então, pensar que a gente cria situações novas todos os dias, a gente vivencia situações novas todos os dias, e nem sempre é karma. No caso, tá, pode ser que esteja iniciando um karma. Seria isso? Bom, vamos lá. Com relação à questão do karma, depende muito do que você entende como karma. Porque karma é um termo que nasce é, com um objetivo e com o passar dos anos ele vai sendo modificado. Hoje em dia, a maioria das pessoas entendem como karma o olho por olho, dente por dente.
né? Então, matei, tenho que morrer. Bati, tenho que apanhar. Então, muitas pessoas têm esse entendimento equivocado. Mas quando o termo nasce, né, dentro lá no Oriente, o karma nada mais é do que lei de causa e efeito. Então, nesse caso, o karma não é, né, isso que muitas pessoas entendem. Mas vamos entender nesse conceito, que é o que a maioria usa hoje, de que karma é você pagar pelo que você fez, né, na mesma moeda. É, nós estamos, a cada momento das nossas vidas, construindo um caminho novo. Nós não estamos vivendo apenas um reflexo da encarnação passada, porque senão a gente fica num ciclo eterno. Eu fiz na vida passada, eu pago nessa. Aí eu fiz nessa. É algo muito mais complexo que isso. Muitas coisas que eu estou, muitas consequências das minhas ações que eu vivencio hoje não são da vida passada, são da semana passada. As pessoas que seguem a doutrina espírita, eu não estou dizendo que está errado, mas é porque às vezes elas acabam se equivocando, né, exagerando quando elas colocam tudo na conta da vida passada. Né? O famoso eu preguei, né, chiclete na cruz. Né? Eu joguei pedra na cruz. O que eu estou vivendo hoje é porque eu joguei pedra na cruz. Nem tudo é pelo que você fez na vida passada. Muitas coisas é pelo que você fez ontem. E também tem muitas coisas que você está construindo hoje e que não tem efetivamente uma história em si. Então, vamos lá, eu conheço uma pessoa hoje, começo a me relacionar com essa pessoa hoje, eu não a conheço de vida nenhuma, nós nunca estivemos juntos, e nenhuma reencarnação, né? Só encarnados somos mais de 8 bilhões. Desencarnados eu não tenho a mínima ideia. Então a gente não viveu com todo mundo. Tem várias pessoas que a gente nunca conviveu. Então, a partir de hoje eu conheci uma pessoa com a qual nunca convivi. E essa pessoa, ela é uma pessoa extremamente agressiva e ela acaba praticando a violência, né, comigo. É por conta de algo que eu fiz? Tem relação. Mas o que ele está fazendo não é para eu pagar algo que eu fiz com ele. É essa a questão. Tem relação com algo que eu fiz? Tem. Por quê? Porque tudo que a gente vivencia, por mais que não esteja engessado num planejamento, né, previamente escrito, é pensado para o meu crescimento. Então, por exemplo, eu estou lá me encaminhando para conhecer essa pessoa. Meu mentor avalia a situação. Conheço minha tutelada. Sei quem é esta pessoa. Conheço o mentor dela. É uma pessoa violenta. Existe uma grande chance desse relacionamento acabar em violência. Vou evitar? Não. Por quê? Porque a Jeane precisa vivenciar isso para aprender, porque ela tem um histórico em que ela precisa colocar em prática determinados aprendizados que ela tem e ela precisa espiar determinados equívocos que ela cometeu. Foi contra essa pessoa que está praticando a violência agora com ela? Não. Mas vamos deixar porque ela vai aprender com isso. Ela vai aprender não só que a violência é algo ruim, mas ela vai aprender também que muitas vezes ela tem que pensar duas vezes antes de abrir a porta para qualquer um. Antes de confiar plenamente e se jogar de cabeça em qualquer relacionamento. Então, são muitas coisas que você precisa aprender que não necessariamente é porque você bateu naquela pessoa numa vida anterior. Então, eu não sou vítima, não é porque a pessoa está pagando na mesma moeda algo que eu fiz com ela. Não é isso que a doutrina espírita está dizendo. Eu não sou vítima porque tudo que eu vivencio é para o meu crescimento, é para a minha elevação. Independentemente se no passado eu conheci ou não essa pessoa, eu agi de forma equivocada ou não com esta pessoa ou com outra pessoa. Além disso, eu tenho a minha parcela
é, de responsabilidade em tudo que eu vivencio a partir do momento em que eu escolho o caminho que eu vou seguir. Ah, mas eu não sabia que essa pessoa era violenta antes de me relacionar com ela. Sim, muitas vezes a pessoa, não é que ela muda, mas ela se mostra depois de um tempo, né? Ela esconde muitas vezes determinados comportamentos e depois de um tempo ela vai mostrar quem ela realmente é, o que ela tem no seu íntimo. Tudo bem, você não sabia, eu não sabia quem esta pessoa era, mas eu sabia que estava sujeita a isso. O que eu vou falar agora é coisa da minha cabeça, tá? Mas provavelmente, quando todo mundo aqui foi reencarnar, assinou lá um documento e que tinha lá no final lá umas últimas linhas que não acredito que sejam letras miúdas, deviam estar garrafais, escrito: estou reencarnando ciente de que estou sujeita à ação do outro. Estou sujeita à escolha do outro. Estou sujeita à violência do outro. Todos nós sabíamos disso. Isso não diminui o peso da ação equivocada do outro quando o outro te machuca. Isso não diminui a responsabilidade do outro por te machucar. Mas você sabia. Sabia que ia se machucar? Possivelmente. Sabia que ia ser desse jeito, que ia se machucar dessa forma? Não. Mas sabia que era possível. Todos nós, quando reencarnamos, sabíamos que estaríamos sujeitos a determinadas situações que iriam nos trazer dor. Então, hoje, quando nós nos vemos como vítimas de uma situação, eu estou sofrendo num relacionamento, eu sou vítima neste relacionamento, eu tenho a minha parcela de responsabilidade em tudo que está acontecendo? Até tenho, mas isso não tira o peso daquele que está praticando a violência. Então, entenda, quando nós estamos dizendo que não existem vítimas ou algozes, nós não estamos tirando o peso da ação equivocada. Isso tem que ficar muito claro, porque é o que muitas vezes confunde as pessoas. Se não existem vítimas e algozes, quer dizer então que quem fere o outro não está errado. Não, é sim, ele está. Ele está equivocado. Naquela situação muito restrita, ele está agindo como um algoz. Mas olhando num contexto muito maior, você vai perceber que as coisas são diferentes. A gente está falando da vítima, que muitas vezes se enxerga como vítima, mas que aquela situação é para o seu aprendizado. Que aquela situação, muitas vezes, é para que ela possa espiar equívocos que ela cometeu no passado. Para que ela possa colocar em prática os aprendizados que ela angariou. Mas e o algoz? Esse, essa pessoa, né, que age, né, levando a dor ao outro. Qual seria a história, né? Porque é mais fácil eu entender o porquê que alguém não é vítima do que eu não entender o porquê que ela não seria um algoz. Mas por que que a pessoa não seria, né, olhando numa visão mais ampla, um algoz? Porque toda pessoa, e eu vou correr o grande risco e vou generalizar. Toda pessoa violenta tem um histórico, seja na própria vida material, ou seja, em encarnações passadas. E nesse histórico, geralmente, ele também sofreu violência. Quando a gente olha situações em que é possível enxergar na própria vida, isso fica muito claro. Muitas vezes você vê uma pessoa muito violenta quando adulta, quando você vai analisar a infância, você percebe que aquilo tem uma raiz, que aquela forma da pessoa agir vem como um resultado do que ela vivenciou. Não que isso diminua o peso
do seu equívoco. Não que isso justifique a sua ação violenta, mas dá para compreender essa situação sendo construída. E quando você olha para a infância dessa pessoa e fala assim, não, mas não teve nada de errado. Mas vamos entender, a vida material, ela é curta. Existe muito mais do que isso. Então, muitas vezes, a raiz não está ali, mas está numa vida anterior. Quando nós sofremos a violência, nós temos alguns caminhos que a gente pode seguir. Isso é escolha nossa. Quando eu sou violentada, né, eu sofro uma violência, eu tenho alguns caminhos. Primeiro caminho, eu posso criar um rancor contra aquele que me machucou. Eu posso colocar a culpa nele. Eu sou vítima, ele é o algoz. E eu alimentar um ódio, um rancor muito grande por aquela pessoa. Eu posso ampliar isso. E não só ter raiva daquela pessoa, mas de todas as pessoas que me lembram ela. É quando a gente generaliza, a gente sofre violência na mão de um e generaliza para um grupo. Todas as pessoas que eu associo a ela, eu tenho raiva, eu tenho ódio. Eu também tenho um outro caminho, que é o caminho de achar que a culpa é minha, né? Eu sofri a violência, mas a culpa, ela é minha. E aí, quando eu amplio isso, eu começo a ter raiva não só de mim, mas de todas as pessoas que lembram a mim. E quando a gente percebe isso, a gente percebe que muitas pessoas que praticam a violência, muitas vezes elas estão reagindo ao que elas sofreram, não necessariamente na mão daquelas que ele está violentando, mas de outras pessoas que não estão ali, mas que, de certa forma, ele associa a essas pessoas. Então, sei lá, vamos pegar uma analogia bem simples assim para, né, não entrarmos em polêmica. Ah, uma pessoa de São Paulo foi violenta comigo. Eu criei um ódio muito grande por essa pessoa, só que eu ampliei, eu acho que toda pessoa que nasceu em São Paulo não presta. E aí eu começo a ser violenta com todas as pessoas que nascem em São Paulo. E eu tô sendo violenta com pessoas que eu nem conheço, pessoas que não têm histórico comigo, não têm uma vivência comigo, mas porque eu enxergo nelas a violência que eu sofri. E às vezes eu perduro tanto, isso demora tanto tempo, que eu nem me lembro mais a raiz. Eu só tenho ódio por pessoas de São Paulo. Mas se você me perguntar por quê, eu não sei. Porque às vezes isso está tão lá atrás, isso está tão, né, enraizado em mim, que eu nem sei por que que eu tenho ódio. Eu só tenho ódio. Mais surpreendente ainda é quando eu faço isso com pessoas semelhantes a mim. Eu sofri a violência, né? Eu, por algum motivo, alguém foi violento comigo e eu acho que a culpa é minha. Eu acho que a culpa é minha porque o meu comportamento que estava sendo equivocado, então a outra pessoa que foi violenta comigo tinha justificativa porque eu é que estava errado. E eu amplio isso e acho que todas as pessoas como eu merecem sofrer e eu passo a ter raiva dessas pessoas. Então, eu sou de São Paulo, um carioca foi violento comigo. Eu acho que a culpa é minha por ser de São Paulo e agora eu também odeio todo mundo de São Paulo, sendo que eles são semelhantes a mim. Nós temos muitas pessoas que são violentas, que são preconceituosas com outras pessoas por algo que elas também são. A homofobia, por exemplo, é um exemplo. Existem muitas pessoas que são homofóbicas e elas em si têm uma orientação sexual, né? Mesmo que elas não admitam.
Mas por quê? Porque ela embutiu que a culpa é dela. E aí, quando você pensa assim, uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que é homossexual e que é homofóbica e que é violenta com outras pessoas homossexuais, ela está numa posição que, se você olha neste momento, ela é um algoz. Mas quando você olha para trás e vê todo um histórico, não é que a violência dela diminua de tamanho, mas você olha e fala assim: é, agora eu entendo. Não justifica, mas entendo. Aí é a diferença do olhar restrito para o olhar amplo. De forma alguma, o objetivo dessa palestra é minimizar a violência. De forma alguma, o objetivo dessa palestra é fazer com que as pessoas deixem de ir atrás dos seus direitos. Ah, então a pessoa que hoje pratica violência, então ela tem uma justificativa em algum momento da história, então eu não tenho que denunciá-la, ou eu não tenho que me afastar dela, eu tenho que sofrer e continuar. Não é isso. Se você tem medidas a serem tomadas, jurídicas a serem tomadas, legais a serem tomadas, tome essas medidas. Se você acha que você tem que se afaste. Se isso está te prejudicando, se afaste. Mas entenda que este que você vê como algoz é um ser humano falível, que tem um histórico, que construiu o que você enxerga hoje. E que você também já foi um algoz em algum momento. E se você hoje não é, é porque você teve a oportunidade de reavaliar as suas ações e mudar de comportamento. E que, portanto, esse que você enxerga hoje como um algoz também tem esse direito. Ele tem que arcar com as consequências das suas ações. Se ele cometeu um crime, que ele responda por esse crime, legalmente falando. Mas que você não feche a ideia, não o rotule como um indivíduo que não vai mudar. Ele vai. Talvez não seja nessa vida. Talvez você não vai ver essa mudança hoje, talvez ninguém vai enxergar essa mudança hoje, mas ela vai acontecer. Então, do mesmo jeito que as pessoas sofrem, né, hoje e se enxergam como vítimas, mas quando elas avaliam um contexto geral, elas percebem que muitas vezes ou elas estão vivenciando as consequências de ações pretéritas, ou elas estão vivenciando oportunidades de expiação ou de colocar à prova os seus aprendizados, e que, portanto, elas não são vítimas, elas são seres humanos numa situação, vivenciando uma oportunidade de aprendizado. Da mesma forma, o algoz, ele é um indivíduo que, por ignorância moral, machuca o outro, mas que em algum momento ele vai reavaliar suas ações e vai mudar de atitude. A gente vê isso descrito no livro, por exemplo. A gente já está se encaminhando nos últimos capítulos a momentos em que você vê os personagens se arrependendo dos seus equívocos, mudando de comportamento, buscando melhorar. E aí, isso me lembra uma coisa que eu ouvi de uma pessoa muito próxima, a mim, de que livros, romances espíritas, sempre tem final feliz. E essa pessoa, em específico, ela não gosta de romance espírita por isso. Não que ela queira finais tristes, não é isso, mas é que ela diz que a vida não é assim. E que muitas vezes ela quer ver uma história mais parecida com a realidade, em que não tem um final feliz. Mas a gente precisa entender o seguinte: um romance, a última página acaba
naquele momento em que aparenta ser um final feliz. Mas final feliz realmente não existe, não porque não exista, né, a situação feliz, mas é porque não existe final. Mas se a gente tivesse parado o livro, se a Adriana tivesse parado de psicografar o livro no capítulo 47, teria um final feliz? Não, né? A gente já estudou os capítulos anteriores. Se tivesse acabado no capítulo 47, ia ser um final muito triste. É isso que acontece hoje na nossa vida. A gente está no capítulo 47. E aí a gente desencarna e fala assim: nossa, minha vida não teve um final feliz. Sim, porque a gente ainda está no capítulo 47. Então, se tem pessoas que hoje são vítimas, que hoje se enxergam como vítimas, que hoje ainda estão nessa posição de algozes, é porque ainda está no capítulo 47. Porque o algoz vai, em algum momento, aprender e vai deixar descer. Talvez precise de mais alguns capítulos. Quantos capítulos? Vai depender de cada indivíduo. Cada um de nós escreve a sua própria história. A questão é que a gente não escreve sozinho, né? Nós temos vários coautores, porque todo mundo que convive comigo me ajuda a escrever um pedacinho. Então não são só as minhas escolhas que escrevem a minha história, as escolhas das pessoas que vivem comigo também. E são pessoas que eu já conheço de encarnações passadas, e são também pessoas que eu estou conhecendo agora pela primeira vez. Quando você reencarna, muita coisa é avaliada no seu planejamento reencarnatório. Uma das coisas que é avaliada é em qual contexto você vai reencarnar. Família, bairro, cidade. E quando é avaliado isso, muitas vezes você é escolhido uma família, você concorda, né, geralmente com isso, mas é escolhido uma família, escolhido um contexto, né, um bairro, uma cidade, todo aquele contexto, um contexto violento. Você nasce, você reencarna num ambiente em que, obviamente, você vai acabar ou sendo vítima ou sendo algoz de alguém. Por quê? Por que que isso é feito? Por que a espiritualidade permite que isso aconteça? Porque vai trazer oportunidades de aprendizado. Então, muitas vezes você vai nascer dentro de uma família com uma pessoa extremamente violenta e esta pessoa você nunca conviveu. É a primeira vez que você vai conviver com ela. É avaliado que seria interessante você nascer ali, ela, sei lá, seu irmão, seu tio. E você vai nascer ali, não existe um histórico, não é para reatar laços, porque vocês não se conhecem, mas é uma pessoa violenta e existe uma grande chance de você sofrer na mão desta pessoa. Por que que a espiritualidade permitiria uma barbaridade dessa? Porque dentro do seu histórico de vida, isso vai ser uma oportunidade de aprendizado. Seja para você espiar equívocos passados, porque talvez você tenha sido muito violento no passado e vivenciar essa violência possível, né? Porque a espiritualidade ela não planeja violência, ela só enxerga o que provavelmente vai acontecer dentro das escolhas que estão sendo tomadas pelos indivíduos. Então ela já prevê, provavelmente isso vai acontecer. Vamos, né, deixar essa pessoa neste contexto, porque se acontecer, vai ser aprendizado. Porque ela precisa espiar os equívocos que ela cometeu no passado quando foi muito violenta. Ou às vezes eu não fui muito violenta, mas eu preciso colocar em prática alguns aprendizados que eu angariei, como a paciência, o respeito ao próximo, a tolerância, o amor próprio, porque às vezes o objetivo é eu sair dali e não eu ficar ali apanhando. Eu saber quando me afastar, eu saber dizer não.
Às vezes a gente tem essa ideia, né? As pessoas estão dentro da doutrina espírita de que tudo é aprendizado. Então, se eu estou numa situação de violência, eu tenho que continuar apanhando. Não, às vezes o aprendizado é justamente você aprender a dizer não e ir embora. Só que quem vai avaliar isso é você. Então, vamos parar de colocar na conta do espiritismo os nossos sofrimentos. Estou com essa pessoa, tenho que ficar com ela agora porque é aprendizado. Sim, mas às vezes o aprendizado é justamente você desapegar. Avalie. O que está sendo difícil é ficar ou ir embora, porque provavelmente é isso que você tem que aprender. Então, tudo isso é pensado. Então, quando acontece, né, de uma pessoa nascer numa família assim e ela sofrer a violência, a primeira coisa que as pessoas vão falar, principalmente se é uma criança que materialmente falando não tinha condições de se defender, a primeira coisa que as pessoas vão falar foi uma vítima. E foi, naquele contexto. Mas quando você percebe todo o planejamento, você percebe que não é que era uma vítima. Foi uma pessoa que, dentro daquela ação, né, ela foi vitimizada pelo outro, mas que aquilo não foi punição, aquilo não foi inútil, aquilo foi oportunidade de crescimento, uma oportunidade de aprendizado que não foi planejada pela espiritualidade, que fique muito claro. A espiritualidade superior não planeja violência. Ela não planeja atos de violência. Ela trabalha com o que a gente tem. Então, se existe um ambiente violento e seria útil para determinada pessoa vivenciar isso, ela vai reencarnar ali. Mas isso não significa que as pessoas nasceram, né, com planejamento de serem violentas. É por isso que a lei de causa e efeito, ela não pode ser confundida com a lei da ação e reação. É por isso que o karma, como muitos conhecem hoje, ele não existe. É por isso que o olho por olho e dente por dente pode ser uma prática minha, mas não vai ser da espiritualidade. Porque nós precisamos entender que, digamos que eu tenha matado alguém nesta vida material. Eu desencarno. Se fosse olho por olho, dente por dente, se fosse, né, esse karma em que eu tenho que sofrer exatamente o que eu fiz, se fosse a terceira lei de Newton para a vida, eu teria que reencarnar com alguém planejado tirar minha vida. Vocês conseguem imaginar a espiritualidade superior fazendo um planejamento reencarnatório de um assassino? Olha, você vai reencarnar para matar fulano. Nunca isso vai acontecer. Mas a espiritualidade sabe que pessoas que reencarnaram para não matar estão sujeitas a matar. Elas estão sujeitas a recair em seus planejamentos, em seus objetivos. E avaliando isso, as pessoas são colocadas em contextos em que elas vão ter a oportunidade de vivenciar situações de aprendizado. Então, se a Paula, que é o personagem principal deste livro, é, e no início, a Paula, na verdade, é um personagem que nos traz uma confusão, porque a gente, o tempo todo, a gente acha que é vítima e é algoz ao mesmo tempo. A gente começa o livro achando que ela é um algoz, né, da mãe. Depois a gente vê que não, ela foi vítima, né, do relacionamento do homem com que ela estava, o Fabrício. Mas aí depois ela de novo é algoz, todo momento, e é assim que é a nossa vida. Por quê? Porque nenhum de nós é totalmente bom ou totalmente mal. Nós estamos num planeta de provas e expiações, então, obviamente,
né? Nós ainda temos a maldade, de certa forma, né? Em algumas pessoas já bem lapidada, né? Já bem trabalhada para que diminua, mas temos a maldade e a bondade dentro de nós. Se nós fôssemos seres extremamente bons, nós não estaríamos nesse planeta, a gente estaria em outro. Então, sim, vão ter momentos em que eu vou agir de uma forma que, aos olhos do outro, vai parecer maldade. Então, aos olhos de muitas pessoas, eu vou ser um algoz. E além disso, tudo que a gente conversou até agora, quase uma hora de conversa, além disso tudo, ainda existe o fato de que tudo depende da sua percepção. Muitas pessoas que são vistas como algoz por uns são vistas como vítimas por outros. Muitas pessoas que são vistas como pessoas extremamente cruéis por uns são enxergadas como heróis por outros. Tudo vai depender da sua percepção, de qual lado da espada você está, de qual é a sua verdade relativa. É só a gente olhar historicamente que hoje muitas coisas que nós condenamos, historicamente, há 100, 200, 300 anos atrás, eram aceitas. Então, os algozes de hoje não eram algozes há 300 anos atrás. As vítimas de hoje também não eram vítimas há 300 anos atrás. Porque a nossa percepção do que é certo e errado muda à medida em que nós evoluímos. E como cada um de nós está num momento diferente da evolução, o que é verdade para você não é verdade para o outro. Então, o que é ser vítima para você não é ser vítima para o outro. Em determinadas culturas, determinados comportamentos são tidos como normais, e em outras culturas, como comportamentos abomináveis. Eu não estou dizendo quem está certo ou quem está errado. Porque, na verdade, cada um vê o certo ou errado de acordo com a sua própria régua, de acordo com a sua própria vivência. O que não dá é eu generalizar e achar que todo mundo tem que pensar como eu. Ah, mas o meu pensamento é pautado no ensinamento cristão. Pode até ser, pode até ser. Mas se é pautado no ensinamento cristão, então você sabe que não deveria julgar. Então, se você está julgando o outro como algoz, então seu pensamento já não é tão pautado assim no ensinamento cristão. Nós precisamos compreender que todos nós somos seres falíveis. Então, quando a doutrina espírita nos diz que não existem vítimas e algozes, e sim seres em processo de aperfeiçoamento, de forma alguma ela está diminuindo o peso dos erros, está menosprezando a dor daquele que sofre. De forma alguma. Ela só está nos abrindo os olhos para entender que todos somos seres falíveis e que o que nós fazemos hoje, como nós estamos hoje, é temporário, é provisório. E que nós precisamos ter essa visão mais ampla para, inclusive, conseguir colocar em prática os ensinamentos cristãos. Como é que Jesus conseguia olhar para tudo que ele via? E olha que ele vivia numa sociedade, comparada com a nossa, muito mais violenta. Porque existiam violências que elas eram regulamentadas, aceitas e legais, como crucificar alguém como uma punição. Mas ele vivendo nesta situação,
em que era aceitável, era comum apedrejar uma adúltera, como que ele conseguia não julgar? Como que ele era capaz de dizer que a gente tinha que amar os nossos inimigos? Como que ele conseguiu olhar para todas as pessoas, né? Não todas, mas para muitas pessoas que estavam lá comemorando a sua crucificação e pedir perdão em nome daquelas pessoas para Deus? Porque ele tinha uma visão muito mais ampla. Quando nós olhamos, né, hoje, quando a gente olha a história de Jesus, quando a gente olha lá as pessoas do Sinédrio, a gente enxerga como algozes. Quando a gente olha a figura de Judas, algoz. Só que Jesus não via isso. Ele via o mais amplo. Ele entendia toda a ignorância moral daqueles indivíduos que os levavam a agir daquela forma. E é isso que a gente está buscando. Só que do jeitinho que eu comecei a palestra, né, que eu comecei a nossa conversa, essa verdade de Jesus é absoluta e nenhum de nós tem. Então, não adianta a gente tentar ser Jesus hoje, porque ninguém vai conseguir. A gente não vai conseguir não julgar. A gente não vai conseguir amar os nossos inimigos. A gente não vai conseguir oferecer a outra face hoje. Um dia a gente vai. Mas para que um dia nós sejamos capazes de fazer isso, a gente tem que começar a tentar hoje. Lapidar a nossa verdade absoluta, relativa, para que ela se aproxime cada vez mais da verdade absoluta. Então, da próxima vez que nós olharmos no espelho, nos vitimizando, como vítimas de uma situação, como vítimas da vida, que nós possamos ponderar. Eu estou sendo vítima de uma violência? Ok. Eu estou sendo vítima da violência. Estou sendo vítima daquela situação. Vou correr atrás dos meus direitos, mas eu não sou vítima da vida. O que eu estou vivendo tem aprendizado e eu vou aprender. Porque a pessoa que se vitimiza ao ponto de só se vitimizar, ela perde com isso. Por quê? Porque se eu sofro e não me abro para o aprendizado que esse sofrimento me oportuniza, eu sofri em vão. Você tem noção de quão ruim é isso? Sofrer já é ruim, agora sofrer em vão é muito pior. Então, que eu possa buscar sair do sofrimento, ninguém está aqui romantizando o sofrimento, por favor. Eu tenho que buscar sair desse sofrimento, eu tenho que buscar caminhos para sair desse sofrimento, mas enquanto eu ainda não encontrei, eu vou aprendendo. Então, eu estou aqui com a minha lanterna na mão, procurando a saída, né? Procurando a portinha para sair dessa escuridão, mas enquanto eu estou aqui, eu vou aprendendo. Porque se eu não aprender, eu vou dar mais dois passos na frente e vou cair num outro buraco igualzinho ao que eu caí agora. Não porque a vida vai me fazer cair em outro buraco como punição por eu não ter aprendido, mas porque eu não vou ter aprendido o suficiente para saber desviar do próximo buraco. Que nós possamos olhar na história dessa obra e enxergar essa história como um exemplo. Aqui no livro, e eu não estou dando spoiler, porque eu acredito que todo mundo já leu, né? E a gente já está no finalzinho. Vai ter um final feliz. Sim, mas por quê? Porque a história foi escrita até chegar ali. Mas a história também não acabou. Todos os personagens continuaram a viver. E talvez
né? O último capítulo acabou. Nos capítulos seguintes, que estão se desenrolando agora, neste momento, eles estejam sofrendo os mesmos sofrimentos, não outros. Porque a nossa evolução ela não é linear, né? A gente aprende isso, mas isso a gente não aprendeu ainda. Então vai ter um momento para eu vivenciar situações para eu aprender isso. Então nós vamos aprendendo à medida em que nós caminhamos. Então talvez para esse quesito eu tenho um final feliz, mas para esse eu ainda vou precisar caminhar um pouco para chegar nesse final feliz. Então que a gente possa aprender, mas principalmente entender, olhando nesse momento em que as pessoas se arrependem e buscam, né? é, Buscam melhorar a si, mas também tentar consertar aquilo que fizeram. Não dá para consertar efetivamente, porque não dá para mudar o passado, mas dá para reparar, dá para pedir perdão, dá para tentar ser uma pessoa melhor. E esse é o nosso objetivo. Quando você fica preso nessa ideia de vítima e algoz, você mantém um ciclo eterno. Por quê? Ah, eu sou vítima nessa encarnação. Próxima encarnação, eu vou procurar quem me machucou para poder fazer ele pagar. Aí eu me torno algoz. Aí na próxima encarnação, aquele que eu machuquei vem atrás de mim porque ele quer, de novo, da mesma forma como eu fiz, fazer com que eu pague. Agora ele é algoz e eu me torno vítima. E eu fico num ciclo eterno de sofrimento. Para quebrar esse ciclo, um dos dois tem que entender que não existem vítimas ou algozes, e sim oportunidades de aprendizado. Um dos dois tem que parar e falar assim: não, chega. Eu estou sofrendo? Eu estou. Eu estou sofrendo violência por parte de alguém? Eu estou. Neste momento e nessa situação, eu estou sendo uma vítima? Estou. Mas acabou aqui. Acabou aqui. Eu não vou perdurar essa violência. Nem contra esta pessoa, nem contra o que ela representa, nem contra pessoas que representam o que eu sou. A violência acaba aqui. Isso é o que Jesus chamou de oferecer outra face. A partir do momento em que eu sofro a violência, eu começar a oferecer a paz. Aí eu não sou capaz de oferecer a paz para este indivíduo agora. Ok, se afasta. E oferece a paz para todo o restante de pessoas que você consegue oferecer. Mas esse ciclo tem que ser quebrado. Porque senão ele vai perdurar. Ele não vai ser eterno, porque em algum momento alguém vai quebrar esse ciclo. Mas ele vai perdurar por muito tempo. E isso só vai trazer dor. Nós vemos, né, para que a gente possa, inclusive, finalizar essa nossa conversa, nós vemos na história que quando as pessoas, né, principalmente no início do capítulo 78, quando elas vivenciam, elas têm a oportunidade de assistir, né, o que vivenciaram na vida passada, elas começam a perceber o quão não é menosprezar a dor que sofreram ou, né, a dor que o outro sofreu, mas elas começam a perceber como não era tão grande quanto elas imaginavam. Ah, o outro me machucou. É, mas não era isso tudo. Porque agora que eu entendi o que aconteceu com ele antes, eu entendo que não era uma maldade tão. Ele não era esse ser, né, esse monstro. É um ser humano. Ah, eu estou sofrendo agora, mas aí quando eu vejo o que eu fiz, ou, né, como esse sofrimento me trouxe crescimento, eu percebo, ah, não foi um sofrimento tão grande assim. Mas isso cabe a nós avaliar o nosso sofrimento, não o sofrimento do outro. Que fique claro, nós não temos que nos comparar com o outro, nós temos que comparar conosco. Olhar para trás e avaliar. Talvez eu não seja essa vítima toda. Talvez esse sofrimento não seja, né, o fim do mundo. Mas olhando para mim,
respeitando as minhas limitações e respeitando que às vezes dói e eu tenho que sentir essa dor, eu tenho que entender essa dor. Não estou dizendo para a gente ignorar a dor que a gente sente, muito pelo contrário. Mas tomar muito cuidado para a gente não fazer isso com o outro. Menosprezar a dor do outro. Menosprezar o sofrimento do outro, porque o outro, ele tem a vivência dele, eu tenho a minha. Se ele se enxerga ainda como vítima, vai chegar um momento em que ele vai perceber que não é. Mas hoje, respeite o fato dele se enxergar assim. Se ele te enxerga como algoz, vai chegar um momento em que ele vai perceber que você não é. Mas respeite o fato de que hoje ele te enxerga assim. Todos nós estamos em processo de crescimento. Vai chegar um momento em que seremos plenos. Deus sabe quanto tempo vai demorar, né? Mas vai chegar esse momento. Até lá, a gente vai caminhando do jeito que dá, mas sempre buscando trazer à consciência a necessidade de procurarmos esses caminhos. Então, se hoje eu não consigo ter a verdade absoluta, que eu posso olhar a minha verdade relativa sabendo que ela precisa de lapidação. Aprendendo com o que os outros me trazem de exemplo e de ensinamentos. Perguntas, meu apoio, moderador? Bom, se não temos perguntas, eu vou encerrar. Agradeço e já vou colocando aqui na cabecinha de vocês ansiedade para sexta-feira que vem, a última palestra para o fechamento. E não à toa o tema vai se chamar gratidão, né? E aí a gente fecha esse curso maravilhoso. Então, todos convidados, por favor, a assistirem a próxima palestra. Vou fazer oração para a gente poder encerrar. Mestre Jesus, mais uma vez obrigado. Ainda somos muito pequenos e temos muita dificuldade de compreender tudo aquilo que nos trouxe como ensinamento. Mas, dentro das nossas limitações e com muita dificuldade, nós vamos tentando. Agradeço pela sua paciência, agradeço pela sua persistência, agradeço pela sua esperança, em sempre estar ao nosso lado e nunca desistir de nós. Obrigada, Mestre. Obrigada sempre. Que assim seja.